Que a paz do nosso querido e maravilhoso Senhor estejam nas nossas vidas, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo de noite. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, seus filhos. Oh, glória a Deus. Vamos com mais um vídeo. Vamos falar sobre o temor ao nosso Senhor. Amém? Antes vamos entrar diante do Senhor em oração, para que a unção do Senhor, para que as suas mãos estejam estendidas em direção à minha vida e à sua nesse momento. Ah, Pai amado e Pai querido, como nós te bendizemos, como nós, Senhor, entendemos a tua grandeza sobre o nosso ser. A palavra do Senhor diz que Jó te conhecia só de ouvir. Aleluia. E com as dores que ele passou, Senhor, ele te conheceu face a face. Louvado seja o teu nome. Ah, Senhor, as dores sempre têm um caminho a seguir. E o caminho-alvo, o objetivo-alvo, Senhor, é nos aproximar de Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a ter o devido temor e respeito a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Magnífico, Senhor. Vem nos ajudar nesse dia, Senhor. Usa-me, Senhor, para falar com esta pessoa que parou um pouco para ouvir essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abordar um assunto muito peculiar e interessantíssimo. Pouco discutido nessa geração atual, que eu costumo chamar essa geração de a geração do amor. Mas hoje vamos discutir sobre o temor do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o verso 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para todo sempre. Irmãos, existem muitas promessas do Senhor na Bíblia, onde a maioria dessas promessas são originadas de uma atitude nossa, só de uma, do temor ao Senhor. Lá no livro de Deuteronômio também, o capítulo 28, traz as bênçãos e as maldições provenientes da obediência a Deus e da desobediência. E as bênçãos são poucos versículos que relatam as bênçãos. É Deuteronômio 28, a partir do verso 3 até o 14. O resto tudinho, irmão. Até o versículo 68, até o versículo 68 é só maldição. É só maldição. Mas a bênção do temor e do ouvir ao Senhor e do caminhar com o Senhor lado a lado e do seguir a palavra do Senhor, ela é completa e é genuína. Começa com: bendito eu sou, Senhor, ao entrar ou sair da cidade, bendito são meus filhos, meus bens. O Senhor entrega aqueles que perseguem os inimigos nas suas mãos. O Senhor ordena que as bênçãos estejam sobre você, sobre o celeiro. O Senhor te faz por cabeça e não por cauda. Você empresta a muitas nações, mas não toma emprestado. Tudo que você colocar a mão, Deus abençoa. Aleluia. Você está sempre por cima, não por baixo. Você é cabeça e não cauda, e assim vai. Agora, só consegue quem honra e teme ao Senhor. Lá no livro de Salmo 112, verso 2, diz que os filhos serão poderosos na terra. Você terá paz com seus filhos. Senhor Jesus, é grande, irmão. É grande e completo a bênção que é uma pessoa temer a Deus. Mas, irmãos, o que é temer a Deus? O que é?
Resuma para mim o que é temer a Deus, para eu olhar para minha vida e ver se eu estou temendo a Deus. Temer a Deus, irmãos, é ter respeito em tudo que você vai fazer. Eu me lembro que quando eu era criança, que meu pai tirava os cochilos de tarde, sentado ao sofá na sala. Quando eu ia passar, eu ia de ponta de pé assim, com o maior respeito ao meu pai, para ele não acordar, porque se ele acordasse, eu entendia que eu estava atrapalhando a vida dele, estava desonrando a ele. Eu entendia dessa forma. E acabava que eu seguia os passos bem devagar mesmo, em respeito a ele. Sabe, irmãos, quando a gente tem um temor ao Senhor, a gente anda dessa forma, devagar. A gente não sai atropelando as coisas que vêm pela frente. A gente não sai tomando as decisões. A gente não sai seguindo aos nossos próprios anelos. A gente só vê Deus. Ah, irmã, agora eu vou ser bitolada, vou só olhar para Jesus e eu vou ter um cabrecho, irmã. Não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, vou viver com um cabrecho. É mais ou menos isso. Servir a Deus é mais ou menos isso. Agora tem um porém. Quando você agrada ao coração do Pai, e a palavra do Senhor diz que aquele que lhe é querido, ele toma para si. Quando você agrada o coração dele, ele realiza os desejos do seu coração. Então, não é só os desejos do coração de Deus que prevalecem. Às vezes ele faz os desejos do nosso coração porque a gente é tão querido para ele, a gente faz tanto os gostos dele que ele acaba fazendo as nossas vontades quando está dentro da vontade dele, sabe? E a gente nota hoje em dia que é pregado muito sobre o amor do Senhor. E o amor do Senhor, irmão, realmente, Ele nos ama. Deus nos ama a tal ponto que Ele perdoa e nos lava de tudo aquilo que a gente se sujou. Ele nos lava e purifica, porque Ele nos ama. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7 e o verso 18 diz assim: quem é Deus semelhante? Quem é semelhante a Deus? A ti, Senhor, que toda iniquidade que passa por cima da rebelião, do restante da sua herança, Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em ser bom. Deus tem prazer em ser bom, porque a essência de Deus é o amor. Lá em 1 João 4:8 diz que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas esse Deus que é amor, precisamos ter Ele em temor, porque Ele é um fogo consumidor, irmãos. Hebreus 12:28-24 diz: temei a Deus, porque Ele é um fogo consumidor. Salmo 2:11: sirva a Deus em temor e tremor. Tremor. Sirva em temor e em tremor, quer dizer, trema na sua presença. Entenda que o passo que você der fora dele, ele vai acabar te corrigindo. Não que Ele seja um Deus maldoso, mas é porque Ele é um Pai que zela as nossas vidas e a nossa integridade física. Porque quando a gente sai da presença dEle, a gente acaba dando brecha ao inimigo, e o inimigo toca nas nossas vidas, acaba destruindo a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, e às vezes toca até no nosso físico. E Deus, Ele quer guardar. O
temor do Senhor faz com que a gente aperfeiçoe a nossa santidade. Não é no amor do Senhor, meus queridos. Não é a gente amando ao Senhor que a gente vai ser santo, é a gente temendo ao Senhor. Porque através do temor vem o amor. Minha mãe, eu desde pequena, minha mãe nunca me ensinou a amar ela. Minha mãe sempre nos corrigia com vara. Ela nunca nos ensinou, nunca disse eu te amo. Ela sempre demonstrava o amor dela cuidando, zelando. Minha mãe nunca nos abandonou. E hoje os filhos dela todinho têm maior respeito por ela. E ela é uma senhorinha de idade, vai fazer 82 anos. Mas os filhos todinho, ninguém vê, ninguém dando um grito nela. Tem maior respeito por ela. Porque ela nos ensinou a temer a pessoa dela e não a amar. Aí hoje você vê, meus queridos, muitos querendo ensinar a igreja a amar a Deus. Certa feita eu vi um irmão pregando e ele disse: não, o mundo está desse jeito porque está faltando amor. O irmão é uma bênção do Senhor, um homem que Deus usa muito, sabe? Um servo de Deus. Mas eu discordei plenamente pelo que ele falou. Não está faltando amor no mundo. O mundo não está assim por ausência de amor. O mundo está desta forma por ausência de Deus, de temor a Deus. Porque uma vez que você é cheio de Deus, você é cheio do amor. Porque o próprio Deus é amor, segundo 1 João 4:8. Deus, a essência de Deus é amor. Então, se você não tem Deus, como é que você vai amar? Ai, irmã, então quer dizer que meu marido não é crente, ele não me ama não. Ele te ama com amor carnal. A paixão carnal. Onde ele, trai. Carnalidade. A pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, ela não tem coragem de trair o outro. Porque ela deve satisfação a Deus e não ao outro. O outro pode ser a pessoa da pior espécie, mas ela não tem coragem de trair. Porque ela ama a Deus. Você está compreendendo? Você consegue me acompanhar, meu querido? Que o que você necessita é de temer a Deus. Vamos para Davi? Ah, como eu gosto de falar da vida de Davi. Faltou temor na vida de Davi ao Senhor. Davi amava o Senhor. Quem amava estava ali. Vai ler os salmos. Vai ver as declarações de amor que aquele homem dizia com o Senhor. Vai ver lá. Agora lhe faltou temor, porque ele entendeu que se ele tirasse a vida da ovelhinha lá, se ele mentisse por ele ser rei, ele olhou para a posição dele. Ah, eu posso fazer, eu sou rei. Ele olhou para a sua posição. Só que Deus não vê tua posição, meu querido, quando Ele vai te corrigir. Ele não vê que tu é pastor, não vê que tu é empresário, não vê que tu tem não sei quantos milhões na tua conta. Ele não vê isso não. Tira isso da tua cabeça. Sabe o que Ele olha? O teu coração. E Ele olha o buraco que tu vai cair amanhã. Por isso que Ele te corrige hoje. Então, o caminho que devemos seguir é o caminho de temor. É o caminho de temor. O temor é o princípio de toda a sabedoria do ser humano. Salmo 111, versículo 10 é o princípio. Salmo 31. O Senhor é bom a bondade do Senhor é para aqueles que o temem. Você consegue alcançar o favor do Senhor quando você teme a Ele. Então, a grande maioria
das promessas bíblicas está relacionada ao temor e não ao amor. Note que o Senhor não chegou para dizer, olha, me ame acima de tudo, me ame, cumpra meus mandamentos, não, só me ame, viu? Ande de qualquer jeito e me ame. Agora me ame bem muito, sempre me lembre, de vez em quando lembro do meu nome, porque muitas pessoas entendem que amar é isso, né? Se declarar nas redes sociais. Amar é atitude, irmãos. Você não ama com a boca ou com palavras, você ama com atitudes. E as atitudes dizem respeito ao temor. Quando você teme ao Senhor, você está amando a Ele. Quando você teme ao Senhor, você está expressando o Senhor aqui na terra para que os outros também desejem o mesmo Senhor que o seu. Ora, como é que as pessoas vão desejar o teu Senhor, o teu Deus, tu só dizendo, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Como? Não tem como. Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele é um fogo consumidor. E a gente tem que entender que esse Deus que é um fogo consumidor, Ele castiga e cura. Ele cura também, mas Ele castiga. Porque Ele quer nos ver debaixo dos seus pés. Ele nos quer ver servindo a Ele. Sabe? 2 Coríntios 7:1 diz assim, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Como é que a gente se purifica de toda a imundícia da carne? Como é que a gente aperfeiçoa a santificação? No temor a Deus. Ora, porque o apóstolo Paulo disse, ame a Deus, que você vai se purificar, viu? Começa a amar hoje. É no temor, é seguindo a palavra do Senhor. Certa vez eu vi um testemunho do irmão, muito conhecido, porque agora eu esqueço o nome dele. Ele teve uma situação na vida dele, ele sempre amou o Senhor, sempre esteve, né, pregando a palavra e tal. Amou, ele vivia para o Senhor, esse irmão. E esse irmão acabou adulterando e com isso findou o ministério dele. É um irmão americano, pastor americano, muito conhecido, agora eu estou esquecido o nome dele. E foram perguntar a ele, foram visitar, ele foi preso, ele ficou em tal decadência que ele chegou a ser preso. E perguntaram a ele, o que foi que houve com você? O que foi que houve? Você deixou de amar o Senhor? Por que você fez isso? Por que chegou a esse ponto? Aí ele foi e disse, eu sempre amei o Senhor e ainda continuo amando. O que me faltou foi temor, por isso que eu caí. Ele falou algo, irmãos, que me tocou até a data de hoje. De vez em quando eu estou lembrando da fala desse irmão. Porque vamos analisar direitinho. Se ele vivia para Deus, se ele expressava a Deus, se ele estava o tempo todo trabalhando na obra, deixava até de viver a própria vida dele, era só para o Senhor. Por que ele caiu no adultério? Porque se ele tinha a esposa dele do lado dele, por que ele deixou a esposa dele? Porque lhe faltou temor. Ele mesmo confessou, lhe faltou temor. Então, a maioria dos pecados que a igreja hoje está vendo com maior naturalidade é a falta de temor ao Senhor. Aquele cantor lá que ele agora é J.A., né, o nome dele. Agora ele desejou ser mulher, sabe? Um menino abençoado por Deus, cheio do Senhor. O Senhor fez ele homem.
Então a gente tem que honrar aquilo que o Senhor nos trouxe, a vida. Se o Senhor me trouxe a vida como mulher, eu tenho que honrar a vontade do Senhor. O Senhor me fez mulher, eu tenho que honrar. Se o Senhor fez a sua vida, meu querido, como homem, honre. Tenha o devido temor ao Senhor. Eu não estou aqui contra a atitude de ninguém, porque cada um vai responder diante de si para Deus, cada um. A palavra do Senhor diz assim, olha, a irmã Jace vai responder sobre 1 milhão de pessoas, ela vai responder diante de Deus. Não, a irmã Jace vai responder por ela. O irmão Samuel vai responder por ele. O Davi vai responder por ele. A Joaquina por ela. A Maria vai responder por ela. Cada um vai responder por si. É tolice a gente estar apontando o erro dos outros. Mas aquilo que é notório dentro da igreja, onde a igreja está começando a abraçar sem o devido temor, isso deve ser discutido, para que as pessoas não sejam enganadas, sabe? A palavra do Senhor está sendo escassa, meus queridos. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus aceita tudo porque Ele é amor. Não! E o temor? E o temor a Deus, aos princípios que Ele criou. Deus, Ele não vai contra a palavra dEle, a própria palavra dEle, Ele botou acima dEle. Ele não vai contra aquilo que Ele mesmo determinou, é uma lei. É uma lei. Então, se Deus tem esse pensamento, nós como os filhos de Deus, temos que ter esse mesmo pensamento. Ai, irmão, mas o meu prazer, a minha vontade é diferente do pensamento de Deus. Ô negócio louco. Porque Deus me fez assim, irmão. Culpa de Deus. Não. Não é culpa de Deus. Mas é a gente que dá vazão à nossa carne. A gente é quem atende ao pedido da nossa carne. Meus queridos, se cada um do ser humano do mundo fosse atender aos seus desejos carnais, o mundo não existia. A raça humana já não existia. O que está freando a existência do homem aqui na terra ainda é aquelas poucas pessoas que têm o temor de Deus e que vai passando de pai para filho. Por isso a importância de ensinar as crianças, porque as crianças serão a igreja de amanhã. E o mundo está avançando com muita força dentro da igreja. E Deus não está tolerando isso, meus queridos. Eu vejo irmãs preciosas curtindo fotos de pessoas que deixaram a vida cristã pelas coisas do mundo. Deixaram de servir a Deus, de dizer que Deus é Deus. E quando escuta alguém contrário ao seu pensamento, diz que aquela pessoa está endemoniada. Que é isso, meus queridos? Vamos defender a palavra de Deus com unhas e dentes. Vamos dizer que o certo é certo e que o errado é errado. Quem quiser seguir o errado, que siga. Ninguém tem nada a ver contra a vida de ninguém. Deixa o povo viver a vida deles. Mas se você se assumiu pelo Senhor, se assuma. Não queira transformar da vida coisa contrária daquilo que não é. Infundar teologia inexistente que está na palavra do Senhor é um fundamento contra a existência de Deus, contra a vontade de Deus. Faça isso não, meu querido. Quer expressar suas vontades? Expresse, mas fora da igreja. Porque a igreja é o lugar de santidade. A igreja é o lugar onde o Senhor habita, onde ela atua. E vamos dar conta, cada um, de
de nós mesmos diante de Deus. Ah, irmã, eu era assim assado no passado, cometi um pecado sério. Deixe lá no passado. Ninguém vai viver de passado. E se alguém te apontar porque o teu passado era desse jeito, diga àquela pessoa: pode viver fulano no meu passado, mas eu vivo com Jesus. Eis que o Senhor me fez uma nova criatura. Amém? Então nesse dia, tome coragem de temer a Deus, que através do seu temor, Deus vai lhe dar amor por Ele. Através do seu temor, Deus vai trazer vidas para Ele, porque as pessoas vão ler a palavra de Deus através da sua vida, uma vida de temor. Bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ah, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Medite na palavra dele. É a palavra de Deus, é a vida de oração que nos traz temor ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, te guarde. E dê o like, compartilhe para apoiar este canal. Deus abençoe.